Oi, gente, estamos voltando aqui para a segunda live de hoje, que não vai falar mais sobre Rússia e Ucrânia, vai falar principalmente de Peru, Brasil. Chamando aqui o professor Tanguy, ver se ele entra. Difícil, né? O professor tá aí, não sei se ele foi tirar uma soneca. Acordou, filho? Achei que você tinha ido tirar uma soneca. Soneca não, Daniel. Você extraiu o áudio direitinho, o outro? Ou você Extraí o áudio direitinho, botou aí, jogou por cima, exportei, exportou direitinho? guardei, tá Então tá bom. guardadinho. É isso. O Tanguy, a gente vai gravar aqui outra parada, não é isso? Mas agora a gente não Isso. vai falar de Rússia e Ucrânia. Não vamos Não, falar tá de bom Rússia e já de Rússia e Ucrânia Ucrânia. por hoje, né? Já deu. Já teve. Vamos Isso. falar de Peru e de gasolina. Gasolina e Peru e Peru, é gasolina. isso. Isso, é Peru isso. e gasolina, Principalmente de porque gasolina, Peru é notícia rápida aqui, né? Na verdade, mas gasolina temos né, petróleo, combustível, temos mais informações aí. O pessoal que tá perguntando, estamos voltando? Sim, estamos voltando. estamos Estamos voltando, voltando. porque a gente tá, porque tá sentindo necessidade de falar de outras coisas, porque a Falar, a gente gente quer fala falar muito, mais. A gente quer quer falar falar mais. muito. Exatamente. Então, E na última vez o que a gente pessoal gravou. poderia, Tanguy, o pessoal Ah, poderia, inclusive, aqui sugerir, eu vou até botar aqui um comentário, mas o pessoal pode sugerir aí, ah, tarjas, títulos para esse podcast, para esse episódio, porque gasolina e Peru, Peru e gasolina vai ficar muito esquisito, cara. Então eu vai ficar peço a ruim. ajuda das pessoas. Porra, ajuda a gente aí a nomear o episódio. O que a gente pode botar? Fala pra gente aí como é que a gente pode nomear esse episódio. Né? Porque o pessoal podia ajudar a gente, né, Ô, cara? Daniel, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Não Ah, vai virar moda esse negócio de a gente fazer 2 lives por dia, não, né? eu acho que não, cara. Isso aí é ideia Porque tua aí, né, sábado cara? foram duas. Sábado foram duas. Aí hoje duas também? É, rapaz, isso aí é Eu vou muito pedir. trabalho. Eu vou pedir vínculo. Aí eu quero ver. Vou pedir vínculo, hora extra. FGTS. Aí você vai ver só, vou me aposentar. Depois dessa guerra, eu me Cara, aposento. mas aí vai ser. Não sei se você já viu, tem um meme do Agostinho Carrara, que Ah, ele diz que ele é empregado dele mesmo, e que ele vai processar ele mesmo, e aí até é por isso muito que ele não ruim, pede demissão, para ele não se e que ele não processar pede mesmo. demissão porque ele não tem como pagar o FGTS para ele mesmo. É um pouco assim, né, cara? É um pouco aqui assim a nossa situação. O pessoal tá perguntando se Ah, ontem não teve live. Ontem não teve live, gente. ontem não teve live. Ontem não teve live. É isso. Grava, O por Tanguy, favor, vai ficar gravado. Vai até vamos, podcast. vamos começar a gravar então? Vamos começar a gravar, Daniel. Tem selo vendendo, Daniel? Selo não tem não, Tem né? selo vendendo, Tem tem selo selo? Ah, é? vendendo. Pô, os nomes são ótimos, né? Que as pessoas estão dando por sugestão para o nosso podcast. Ai, Quem tem medo do gente. Peru turbinado. Mas Beleza. Bora, Daniel. ajudem a gente aí. Vamos lá. Gravando, bora. Olá, gente. Estamos de volta para mais uma live, para mais um episódio do Petit Jornal. E nesse espaço, eu e o professor Tanguy Bagdadi não vamos falar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso foi gravado no episódio anterior. Dá uma olhadinha no feed, que aí você vai ter espaço para observar a análise das últimas horas do conflito. Nesse episódio, nós vamos falar sobre dois temas: o pedido de impeachment do presidente peruano e também a questão dos combustíveis no Brasil, o nó do segmento de combustíveis no Brasil, o que a gente pode observar até agora, o que a gente pode esperar daqui para frente. Então, e comecemos com independência, não, impeachment no Peru. Daniel, no Brasil, o ano só começa depois do carnaval. A gente sabe que isso é uma tradição brasileira. No Peru, aparentemente, Daniel, o ano só começa depois do impeachment, né? Porque é de fato uma tradição consolidada no país. Se passar esse impeachment agora, Daniel, vai ser o terceiro impeachment em 3 anos, tá? No Peru. Lembrando que o Peru chegou a ter 5 presidentes num espaço muito curto de tempo, em apenas um ano. O Peru chegou a ter 5 presidentes, e o Peru é recordista intergaláctico em presidentes presos, né? A quantidade de presidentes que foi preso no Peru é um negócio inacreditável. Então, o Peru acaba Peru sendo um país. é o país do Fujimori, né? Só É para o a país gente do lembrar. Fujimori, exatamente. Então, o Peru é um país no qual assim, a estabilidade política é um negócio sui generis, né? Um país no qual o cara se tornar presidente, a única certeza que ele vai ter é que é pouco provável que ele chegue ao fim do seu mandato. E, aliás, Daniel, depois você pode falar um pouquinho sobre isso, é um país que, apesar disso, consegue manter uma notável estabilidade do ponto de vista econômico, né? Não é um país Verdade, que verdade. tem solavancos econômicos na mesma velocidade, na mesma intensidade das suas movimentações políticas. Mas o fato, Daniel, é que o Pedro Castilho é um presidente que já assumiu
sob um signo de muita desconfiança, né? É importante lembrar que ele foi o primeiro colocado nas eleições, nas últimas eleições peruanas, ficou um pouquinho à frente, portanto, da Keiko Fujimori, né, exatamente filha do Alberto Fujimori, mas os dois somados tiveram um pouco mais de um quarto dos votos do país, ou seja, ele já foi eleito meio que no primeiro turno, né? Então ele já foi eleito meio que assim. Tem um monte de candidato, ele é mais um candidato que teve uma votação mais elevada e ganhou no segundo turno, portanto, por uma margem de votos mínima da Keiko Fujimori. Na verdade, o voto que levou o Pedro Castilho ao poder foi muito mais um voto de quem é que tinha maior rejeição, se era ele ou se era a Keiko Fujimori. A Keiko Fujimori, por ser filha do Alberto Fujimori, um cara que foi profundamente autoritário, então está preso, né? Enfim, tem um histórico muito difícil na história peruana, acabou pesando mais e, portanto, o Pedro Castilho foi eleito presidente. E aí, cuidado também com essa análise muito, né, direita, esquerda, né? O Pedro Castilho é um cara que se identifica com a esquerda, é um cara que é admirador do Chávez, admirador do Maduro, é um cara que tem lá suas ligações com a esquerda latino-americana, ao mesmo tempo em que é um cara que tem uma visão de mundo profundamente conservadora com relação a liberdades civis, a direitos, com relação às minorias, com relação a relacionamentos homossexuais. Enfim, então ele é um cara que ele tem uma postura complexa, né, diante do espectro político, e desde o primeiro dia de governo ele sempre sapateou no sentido de patinou, eu acho que seria o termo mais adequado, né? Sempre teve dificuldade de conseguir manter uma estabilidade, mudou né, o seu governo diversas vezes, o que acaba passando também uma lógica de instabilidade, e, portanto, ele começou a ter problemas mais graves pelo fato de que ele perdeu a maioria no Congresso, Daniel. Ele foi eleito com a maioria, as movimentações políticas acabaram tirando a maioria dele, então atualmente ele tem minoria no Congresso, e a gente sabe o que acontece quando você tem minoria no Congresso, né, Daniel? Aí você abre um processo de impeachment, não exatamente porque tem algo comprovado de errado, mas porque você gostaria de rever o resultado daquela eleição que você perdeu. E, basicamente, 3 partidos da oposição, 3 partidos de direita, inclusive o partido Força Popular, que é o partido da Keiko Fujimori, abriram um processo de impeachment contra ele por tráfico de influência. Então, segundo a acusação, alguns contratos que foram criados e tal, tiveram problemas ali, o Pedro Castilho estava se metendo nesses contratos e tudo, e, portanto, acabou aproveitando o momento de popularidade baixíssima do Pedro Castilho. A popularidade dele, nesse momento, beira os 26% de aprovação, ou seja, uma aprovação baixíssima, de fato, e, portanto, foi aberto, finalmente, o processo de impeachment por 76 votos favoráveis, né? Então, 76 parlamentares votaram a favor da abertura do processo de impeachment, 41 votaram contrariamente. A votação final para saber se ele vai ser impeachmentado, portanto, afastado do poder de fato, vai acontecer no dia 28 de março, né? Então, no final desse mês agora, ele precisa, né, para o processo ser aprovado, precisa de 87 votos favoráveis, ou seja, tem que votar a favor do processo de impeachment. No final, 11 parlamentares a mais do que votaram hoje para a abertura do processo. É uma incógnita se isso vai acontecer ou não, mas o fato é que em breve a gente vai saber se o Pedro Castilho será mais um presidente peruano impeachmentado ou não. É curioso, né, Daniel, porque a gente está olhando muito para a guerra, né, enfim, na Rússia e Ucrânia, mas tem um cenário aqui no nosso entorno aqui que não muda. É basicamente um cenário que não dá nem para a gente dizer que é exatamente uma surpresa, né, o fato do Pedro Castilho estar passando por um processo de impeachment, né, sabe-se lá como é que isso vai terminar. Em breve a gente vai saber, certamente a gente vai acompanhar aqui no Petit Jornal. Tanguy, falando agora um pouco do nó dos combustíveis aqui no Brasil, em primeiro lugar, eu queria destacar que o petróleo está caindo de preço, né? No atual momento, olhando aqui, o petróleo tipo Brent está $100 o barril, bem menos do que foi praticado há poucos dias. De qualquer maneira, acho importante a gente acompanhar, porque essa queda do preço do petróleo ela é reflexo de uma expectativa, que pode se confirmar ou não, de um equacionamento breve do conflito entre Rússia e Ucrânia, seja pela via militar, seja pela via diplomática. Mas ao longo dos últimos dias, acho que todo mundo acompanhou o reajuste muito expressivo do preço dos combustíveis aqui no Brasil, e me parece que a gente precisa olhar um pouco qual é o cenário brasileiro nesse segmento para entender por que está uma bateção de cabeça em relação ao que fazer em relação ao preço dos combustíveis por aqui. Em primeiro lugar, pode parecer um pouco estranho,
mas o combustível no Brasil, quando você coloca o preço em dólar, ele está mais barato do que na maior parte dos lugares do mundo. Mais barato do que nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. Reflexo de um certo represamento de reajustes que a Petrobras fez aí ao longo das últimas semanas. Na semana passada houve aquele reajuste enorme, significativo, mas mesmo assim ficou ali alguma defasagem. No caso do Brasil, é meio complicado você impor à Petrobras a manutenção desse represamento por algumas razões. A primeira razão é que diretores da Petrobras respondem com patrimônio pessoal, caso sejam acionados em função de práticas que foram consideradas prejudiciais para a companhia. Num passado recente, nós tivemos algo nessa linha e até hoje tem processos se arrastando na justiça. Então, quem é que assina que a empresa vai manter ali represado o reajuste? Isso é algo sempre problemático. Outro problema. Hoje a Petrobras ela não é capaz de atender o mercado brasileiro sozinha. Consequentemente, se ela represa os reajustes, existe a possibilidade de desabastecimento, porque os fornecedores privados eles não têm interesse em ficar importando gasolina por um valor mais alto e revendendo por um valor mais baixo. Então, existe um risco de desabastecimento. Outro problema, a Petrobras ela tem custos em dólares, principalmente de máquinas como as próprias plataformas, que têm leasing em dólar. Então, uma parte muito expressiva dos custos da companhia são em dólares e não em reais, como muitas vezes pode parecer. Outro problema, a Petrobras ela exporta petróleo e importa petróleo. O petróleo brasileiro é um petróleo pesado, que é extraído principalmente na Bacia de Campos, e ele acaba não sendo refinado por aqui. As nossas refinarias são principalmente dos anos 1970, habituadas a refinar petróleo leve, proveniente principalmente do Oriente Médio. Então, o Brasil exporta petróleo para os Estados Unidos, exporta petróleo para a China e acaba importando petróleo principalmente do Oriente Médio. Outro problema, o governo brasileiro está com uma situação fiscal bastante delicada. Então, abrir mão de receita, desonerando os combustíveis, é algo bastante impactante, particularmente para os estados brasileiros, para os entes da federação que dependem muito da arrecadação do ICMS dos combustíveis. Então, acaba gerando ali uma tensão fiscal de grandes proporções. Outro problema, será que a gente vai pegar recursos públicos e subsidiar o consumo de combustíveis fósseis? Ou seja, você vai pegar recursos públicos que poderiam ser utilizados para financiar transporte público, para subsidiar pessoas que andam de carro, pessoas que andam de transporte individual. É sempre uma discussão que precisa ser feita também. O que eu quero colocar contextualizando é que é muito problema. Então, se alguém disser para você que é um problema simples de ser resolvido, não é real. É um problema bastante complicado e que tem que ser olhado com bastante cuidado em função da grande quantidade de variáveis envolvidas. Sobre a questão, inclusive, dos combustíveis fósseis, Daniel, me parece que há uma expectativa de que ao longo dos próximos anos, sobretudo com a crise lá da Rússia e da Ucrânia, os combustíveis fósseis vão ser, de fato, usados mais uma vez até que se consiga fazer uma nova onda de transição, que muito provavelmente a Europa vai liderar, os Estados Unidos, né, depender de quem vai ser o presidente ao longo dos próximos anos, se o Biden vai ser reeleito, se vai ser um republicano, um democrata, isso pode acontecer também. Mas o fato é que me parece também que está mais ou menos no horizonte que, olha, se tiver que usar combustíveis fósseis ao longo dos próximos anos aí, petróleo e tal, para substituir o gás natural russo, ok, usa aí, desde que depois se faça uma transição, né? Como se ganhasse alguns anos até que a transição fosse feita, até que a pressão pudesse voltar, né? Pois é, e no caso particular dos combustíveis fósseis, do petróleo, um petróleo muito caro incentiva, obviamente, a busca de alternativas, independentemente da questão geopolítica. A própria questão econômica já empurra nessa direção. Tanto isso é verdade que você tem vários membros da OPEP, particularmente aqueles que têm jazidas maiores, que não têm interesse em preços muito elevados do barril de petróleo, porque eles sabem que isso é um forte incentivo para que o mundo busque alternativas fora do petróleo em termos energéticos. O petróleo não vai desaparecer. O petróleo, assim como o carvão não desapareceu, assim como energias do passado não desapareceram, assim como o petróleo é utilizado por uma quantidade enorme de gamas de produtos,
Petróleo não é usado apenas para combustível, mas a tendência é que haja uma diminuição muito substantiva no médio prazo e no longo prazo do consumo de combustíveis fósseis pelo mundo. E esse é um aspecto que também precisa ser pensado. Puxa, como é que o Brasil vai lidar com isso? Eu lembro de conversar uma vez com uma pessoa da GM no Brasil, dizendo o seguinte: olha, o Brasil ele precisa se adequar ao resto do mundo. Como é que eu vou manter uma planta de automóveis no Brasil com carros movidos a combustíveis fósseis apenas no Brasil? Né? Isso não vai fazer sentido. Então, o Brasil precisa se adequar, precisa pensar em outros modais, em outras alternativas para fazer essa transição da melhor maneira possível. Enfim, eu acho importante a gente contextualizar. Não tem uma resposta. Como é que a gente resolve esse problema? Não é simples. Né? Então, se alguém disser para você, olha, eu tenho uma resposta muito simples, uma proposta muito simples para resolver esse problema, desconfie, porque esse é um problema extremamente complexo, com implicações do ponto de vista distributivo. Puxa, você quando desonera, vai acabar subsidiando também os mais ricos, ou penalizando mais os mais pobres, vai fazer uma política regressiva. Você pode, eventualmente, fazer políticas focalizadas. Puxa, eu vou ajudar aqui quem precisa. Então, vou fazer um vale gás para que as famílias de baixa renda tenham dinheiro para comprar o seu gás de cozinha. Vou fazer uma política focalizada, de repente, para entregadores, para pessoas que sejam motoristas de aplicativo, pessoas de renda um pouco mais baixa. Você pode pensar em alternativas. O que eu quero colocar é que soluções simples não costumam ser as melhores soluções para problemas complexos. Maravilha. Então, encerrando aqui a segunda live, né, da noite, a gente já gravou uma live, se você caiu aqui, mas, pô, tu caiu aqui para ouvir falar de Rússia e Ucrânia, cadê? A gente já gravou uma outra live também nessa segunda-feira à noite, então vai lá no feed, tá lá. Nessa live aqui, portanto, a gente optou por falar sobre combustível, né, que é um tema que a gente já precisava falar, já tinha algum tempo, e sobre o processo de impeachment no Peru. E mais uma vez de deixar o agradecimento aqui ao pessoal que acompanha a gente, que ouve a gente, que indica a gente, e principalmente aos nossos apoiadores, a galera que ouve a gente, que torna-se patrocinadora, Daniel. O Petit Jornal, Daniel, é aquele clube que opta por ter a camisa limpa, na camisa lisa, sem patrocínio, e a gente diz que os patrocinadores são os nossos ouvintes. Então, se você gosta do Petit Jornal, acessa lá www.petitjornal.com.br, tem lá uma aba chamada Apoio Petit, contribua com o Petit Jornal por lá. E lembrando do outro projeto, que é o petcursos.com.br. E, aliás, Daniel, temos um curso lá sobre a América do Sul, e uma das aulas desse curso é exatamente sobre o Peru. Ah, como é que eu acho esse curso? Qual é o curso e tal? Não importa. Você se torna aluno do Petit Jornal e você tem acesso a todos os cursos, com todas as aulas, inclusive, né, o curso sobre a América do Sul, que tem lá uma aula sobre o Peru. Né, Daniel? É isso, Tanguy. E temos também nesse novo curso, o curso sobre o dinheiro no século XXI, debate sobre questões relacionadas à sustentabilidade, relacionada à economia verde. Tudo isso é abordado aqui nos cursos do Petit. Exatamente. Então é isso, pessoal. Até a próxima live, né? Nos vemos. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Ô, rapaz, foi rápido, né? Apenas 15 minutos, né? Coisa rápida, coisa honesta. 15 minutos, a gente completa 45 minutos hoje. Eu acho que já dá para chamar isso aqui de um jornal médio, né? Já não é mais um petit jornal. Já dá para botar um jornal moyen. Jornal moyen, vá lá. Né? Jornal moyen. Jornal moyen, exatamente. O Daniel está aprendendo pouco a pouco a falar francês pela pressão, né, Daniel? A pressão está aumentando. É o constrangimento, né, cara? Quando você descobre que a sua afilhada, né? Sua afilhada tem, 6 anos. 6 anos. E fala francês, aí você começa a se sentir meio humilhado, né? Você começa a se sentir meio humilhado e você bem, bom, então talvez, né, seja o caso aí de estudar um pouco. Começar, né? Exatamente. Se educar, né, Daniel? Nunca é tarde. Estudar línguas mortas. Francês é língua morta, Tanguy? Ou tá viva ainda? Não, tá viva ainda. Tá viva. É tipo você acha que o Macron, você acha que o Macron pediu aquela roupa que ele usou? Em que língua que ele pediu aquilo? Francês, camarada. Aquela ali foi na língua francesa? Foi na língua francesa. Foi na língua francesa. O Macron vai ser convidado para o Paris Fashion Week? Vai depois da... Daniel, será, cara? Mas será que não viram uma tendência também? Será que nos Fashion Week da vida aí, o pessoal não vai começar a se vestir no estilo meio Zelensky? Cara, eu tenho uma camisa aqui, em vez de militar. Eu vou vir na live com ela. Venha, eu acho. Eu acho que você tinha que vir. Eu acho que você tinha que vir. É perigoso, né? Perigoso. Mas, enfim.
Valeu, gente. Nos É vemos. isso? Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.